Bem-vindo ao segundo vídeo de Parallax da Em Busca do Código. E antes de mais nada, vamos recapitular o que nós vimos, o que nós já fizemos. Nós fizemos o básico de Parallax, um exemplo bem simples, onde a imagem cobre toda a tela do usuário e o texto ele passa por cima da imagem e quando acaba o texto a imagem não está mais lá. Ok, essa é a base do Parallax. Neste exemplo, nós iremos adicionar mais imagens de background e os textos do conteúdo passam entre a transição das imagens. Ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar. O código-fonte HTML inicial, primeiro vamos criar dois novos arquivos, né? O primeiro é o HTML. E o código-fonte inicial é o código-fonte final do exercício anterior, ok? Então você tem esse exercício aqui. Ctrl S para salvar. E vamos lembrar do padrão dos nomes. O padrão do nome é parallax02.html. Salvei. Mas o que nós precisamos ver? Vou fechar o reset aqui, que nós não vamos mais usar, ok? Vamos sim, mas não vamos editar ele. É importante mudar o título e o link do próximo CSS, ok? Vamos... Imagens retiradas do Pixabay, ok? Essa classe continua a mesma coisa. E aqui eu vou mudar o H1 para... Exercício 2 de Parallax. E também vou mudar o que está escrito no meu parágrafo, ok? Caso você queira mudar o que está escrito no seu parágrafo também. Só um momento. O código-fonte inicial está no site. Pois bem, precisamos do CSS também. E o CSS inicial desta dica, desse exercício, é o CSS final do exercício anterior, ok? Ctrl S para salvar. E lembrando do padrão dos nomes, parallax02.css. Nesse exercício, nós ainda utilizamos apenas HTML e CSS. Recapitulando. Nós criamos uma div e esta div nos informa uma classe, certo? E essa classe tem o quê? Tem o nosso background. Vamos no HTML. Esse é o nosso background. E nós vamos utilizar mais duas imagens. Lembrando aqui, eu tenho 3 imagens, então eu vou usar as 3 imagens agora. Ok. Então eu vou usar isso daqui, certo? Sim, mas eu já vou usar isso tudo. Por quê? O texto de transição também, ok? Então eu tenho 2 imagens. Então serão 3 mais 2 backgrounds e 2 textos de imagens. Eu já vou copiar aqui. Ctrl C e alterar o texto, ok? Esse texto aqui é só descritivo do que nós estamos fazendo. E o último texto não é descritivo, mas eu prefiro alterar também, para nós não ficarmos perdidos. Ok. Ctrl S para salvar e vamos ver como está o nosso documento. Lembrando que nós só parallax2.html. E como você pode ver, eu tenho a mesma imagem com textos passando sobre ele, ok? Algo interessante que eu quero citar aqui, se você quiser alterar o padrão do segundo texto para o primeiro, você precisa alterar essa classe aqui, ok? Você precisa alterar essa classe aqui. Como eu vou utilizar a mesma classe, como eu vou utilizar o mesmo padrão para os 3 textos, eu não vou alterar essa classe aqui, tudo bem? Mas se você quiser alterar o padrão do segundo texto de conteúdo e do terceiro, você tem que alterar a classe do HTML, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos no vamos continuar ainda no HTML, desculpem-me. Eu vou alterar essas classes, parallax02 e parallax03. Ctrl S para salvar e vamos abrir o documento para ver como ele está. E como você pode ver, todos os textos estão juntos, porque não tem nada nessas novas classes que eu criei. Lembrando, eu só alterei o nome da div, ok? Dessa div aqui que é responsável pelo background. Mas o que eu tenho que fazer? Agora no CSS. Primeiro eu vou copiar essa div aqui, Ctrl C. E no CSS eu vou colocar a mesma configuração para essas novas classes. Desculpe, eu falei div em algum momento. Ctrl S para salvar
e vamos ver como está o documento. E como você pode ver, opa, não funcionou ainda, tudo bem. Por que não? Opa, ah tá, entendi, ponto. Só errei nisso. Então, o que nós fizemos no CSS, nós apenas adicionamos a mesma configuração nas novas classes dos backgrounds, ok? Então, o segundo exemplo, esse daqui, não tinha imagem, certo? Deixa eu apagar o terceiro, que está errado. Mas agora, no terceiro exemplo, a imagem volta a ser a mesma nos 3 backgrounds. E como nós podemos ver, a imagem é a mesma nos 3 backgrounds. Então, o que nós precisamos alterar? Pois bem, vamos voltar ao CSS. Eu vou inserir aqui no início do meu CSS, mas o que eu vou inserir? Eu vou informar a imagem, o background image, separado, ok? Então vamos lá. Primeiro a primeira classe. A primeira classe continua com a mesma imagem. Ctrl X, que eu retiro a configuração geral e coloco aqui. Agora a segunda classe. Deixa eu copiar aqui. Agora a segunda classe e a terceira. Vamos fazer tudo junto. A segunda classe chama Parallax02 e a imagem, deixa eu ver o nome da segunda imagem, imagem2.jpg. Vamos lá, imagem2.jpg e a mesma coisa na terceira classe, que chama Parallax3, imagem 3. Ctrl S para salvar. E vamos abrir o documento mais uma vez para ver como ele está. E como você pode ver, as imagens já estão se alterando. Legal, né? Esse exercício fica por aqui. Eu só vou fazer um complementozinho. Rapidinho, que é com relação ao texto, ok? Eu vou alterar a configuração do texto, que eu falei para você que pode alterar. Então vamos alterar. Mas eu só vou alterar em 2 momentos, ok? Pronto. Copiei a configuração do texto que passa entre a transição das imagens e informei uma nova classe. Agora eu vou no HTML e vou alterar essa classe no segundo texto e no terceiro texto. Ctrl S para salvar, mas eu não alterei nada no CSS. Então o que nós vamos fazer? Alterar a cor. Tomato. Legal. Ctrl S para salvar. Vou diminuir o paging também. Vou aumentar o page. Ctrl S para salvar e vamos abrir o documento mais uma vez. Isso eu fiz só para... Ah, tá, só um momento. Voltando no HTML, o título está errado. Parallax 2. Vou atualizar mesmo. Parallax 2 aqui, esse título estava errado. Parallax 2, e como você pode ver, próximo texto. O texto mudou a configuração. Claro que eu mudei minimamente a configuração, mas isso é para provar que do segundo exercício para o primeiro, deixa eu apagar os outros. Vamos lá. Apaguei, aqui. A diferença do primeiro exercício, que é uma imagem só de background, para o segundo, é você colocar uma div no lugar certo, que é a div relacionada ao background, a imagem de background, ok? E como a div recebe a mesma configuração dessa, só muda a imagem, o que nós fizemos? Nós colocamos a mesma configuração para as 3 classes de background. E apenas diferenciamos a imagem de background. Essa é a grande diferença do primeiro exercício para o segundo exercício. Tudo bem? Pessoal, esse exercício fica por aqui. E vamos ver o que nós já vamos fazer no próximo exercício. No próximo exercício nós adicionaremos texto nas imagens. Então, até já já!